paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Estimados irmãos e irmãs, começávamos a vez passada a primeira carta aos Coríntios e dava uma noção geral das duas cartas. A primeira carta aos Coríntios, então, responde à realidade de uma cidade de 500 mil habitantes bastante agitada, como eu dizia, onde havia uma certa competição, um certo status, um certo orgulho, uma comunidade muito viva que nós vamos ver depois na mensagem. Agora, partimos então para como se organiza essa carta. Todo escrito é organizado segundo a mente consciente ou inconsciente do autor. Supomos que tudo aqui é muito consciente, tem várias formas de perceber o que o autor pensou. Por exemplo, um autor que se chama Raymond Collins, que leciona em Boston, que é um dos grandes autores hoje sobre Bíblia, divide a carta na introdução, capítulo 1, versículos 1 a 9, quando Paulo faz a saudação, uma ação de graças, ele que se considera apóstolo pela graça de Deus e seu companheiro Sóstenes, a igreja de Corinto. Chama os coríntios de santos, como em várias oportunidades, ou seja, aqueles que pertencem a Deus, e de muitas formas dá graças a Deus, pedindo que eles sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É a abertura. Ele agradece, depois vem o corpo da carta, do versículo 10 em diante. O tema e a ocasião da carta está no capítulo 1, versículos 10 a 17. Então aqui, Paulo já começa a exortar que eles tenham concórdia e unidade sem divisões. Uns se diziam de Apolo, outros de Pedro, outros de Paulo, outros de Cristo, como se Cristo estivesse dividido, é quase uma ironia. Então já no início aparece essa tensão. Depois vem o que Collins chama a primeira demonstração retórica. Eu vou seguir esse esquema porque me parece muito didático. Ou seja, retórica significa arte de persuadir. Então, nessa primeira demonstração da arte de persuadir, nós temos o capítulo 1, versículo 18 ao 4, versículo 21, onde Paulo narra as condições até de divisão e de vanglória da comunidade. No capítulo 1, versículos 18 a 31, o tema é a sabedoria e o poder. Paulo diz que ele prega Jesus Cristo crucificado. Ele diz que os judeus pedem sinais, os gregos andam em busca da sabedoria, mas ele prega Jesus Cristo crucificado, que é loucura para os gentios, loucura para os gregos, escândalo para os gentis, mas para ambos é o poder e sabedoria de Deus. Ele diz o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Podemos entender essa afirmação no contexto. Paulo tinha saído de Atenas, onde, esperando um grande resultado, ele terminou sendo desprezado. Então, quase que essa é a segunda conversão de Paulo. Toda a formação, sabedoria, extrema competência dele na cultura hebraica, judaica e também grega, não valiam para aquilo que é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é sabedoria e poder de Deus, mas é crucificado, que não entra na cabeça das pessoas. Depois, Paulo também diz que entre os coríntios não há muitos sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muitos de família prestigiosa. Diria o gaúcho, o Paulo está baixando a bola dos coríntios, colocando eles na realidade. O que ele disse, o que é a fraqueza do mundo, Deus escolheu para confundir quem é forte. O que no mundo é vil e desprezado,
o que não é, Deus escolheu para reduzir a nada o que é, a fim de que nenhuma criatura possa se vangloriar diante de Deus. Isso era o pecado dos coríntios. Então, diz ele, aquele que se glorie na glória do Senhor. Então, essa é a primeira parte desse capítulo, dessa parte, capítulos 1 a 4, que é bastante polêmica. Depois Paulo vem colocar a sua missão no capítulo 2, versículo 1 a 5. O que ele vai dizer? Tá? Ele diz que não quis saber outra coisa entre os coríntios a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Diz ele, estive entre vós cheio de fraqueza, receio e tremor, minha palavra e minha pregação nada tinham de persuasiva, na linguagem da sabedoria, mas era uma demonstração de espírito e poder, a fim de que a vossa fé não se baseie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aqui um alerta para nós. Para Deus não vale os grandes discursos, a grande eloquência, essas pregações arrebatadoras, mas Deus se manifesta na fraqueza dos homens. E é assim que ele fala da sabedoria entre os perfeitos, sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes desse mundo, que estão votados à destruição. Capítulo 2, versículos 1 a 5. Sabedoria de Deus, que está no versículo 2, capítulo 2, versículos 6 a 16, ele diz que é uma sabedoria misteriosa, oculta, que Deus, antes dos séculos e de antemão, destinou para a nossa glória. Diz ele, nenhum dos príncipes desse mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecidos, não teriam crucificado o Senhor da glória, Jesus Cristo. Diz ele, como está escrito, o que os olhos viram, os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração do homem não percebeu, tudo que Deus preparou para os que o amam é aquilo que vem sendo apresentado. Deus o revelou pelo seu Espírito, E assim, Paulo vai avançando, falando aqui então na sabedoria de Deus, que não é a sabedoria dos homens. Então ele diz assim, o homem psíquico, tá? O homem natural não aceita o que vem do Espírito. Ele fala em realidades espirituais. Ele disse, o que é loucura para ele não pode compreender, por isso deve ser julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Sabemos que Paulo tinha uma grande formação e vivência mística no mistério de Deus, talvez na mística judaica na época, que era a mística da Arca da Aliança, Merkavá. Os estudos hipotizam, colocam isso como hipótese. Seguindo Paulo, Paulo se apresenta nas metáforas de mãe e agricultor. Então, ele diz que não podia falar em termos espirituais a homens carnais, porque eles não iam poder suportar. Isso por causa de suas rixas e seu comportamento que é meramente humano. Então, o que ele diz? Entre eles, Paulo, apóstolo, e Apolo e outros, não existe divisão. Ele plantou, então a imagem de Deus agricultor, e ele é agricultor. Ele plantou, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. Então, é Deus que dá o crescimento. E todos são cooperadores da graça do edifício de Deus. Diz Paulo, eu lancei como bom arquiteto o fundamento. Então ele dá a imagem também de construção no capítulo 3, versículos 1 a 10, capítulo 3, versículos 10 a 17. Então, bom arquiteto, Paulo, mãe, aquele que alimenta os seus discípulos com leite, e depois diz ele que manifestará isso como um alimento sólido que no momento eles não podem suportar. Que mais? Paulo, ainda no capítulo 3, fala em construção. Ele é um bom arquiteto.
aquela obra que subsiste, né? Essa será então reconhecida por Deus. Vai se manifestar Deus pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um, ou seja, o resto é madeira, feno ou palha. Tem uma linguagem muito poderosa de Paulo. Nós não falamos em coisas fugidias, coisas débeis, coisas falsas. Paulo diz então que eles são templo do Espírito Santo, templo de Deus, e ninguém deve se comportar contra esse Espírito, porque Deus o destruirá. E assim, Paulo vai concluindo esse capítulo 3, nos versículos 18 a 21, revertendo alguns slogans que os coríntios tinham como máximas. Que ele diz: se alguém de vós julga ser sábio aos olhos deste mundo, torne-se louco para ser sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Ele diz que Deus apanha os sábios em sua própria astúcia, e o Senhor reconhece os raciocínios dos sábios, sabe que são vãos. Então, humildade, já dizia Santo Agostinho, reconhecer a verdade para deixar que esse humus, esse solo fértil do Espírito em nós se realize. Fazemos então, irmãos, o nosso breve intervalo para logo a seguir continuarmos. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem
precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação. Indo adiante, então, dessa primeira demonstração retórica, chegamos ao capítulo 4 da Carta aos Coríntios, e no capítulo 4, versículo 1 a 5, Paulo fala no último tribunal. Ele diz que não importa de ser julgados por vós, ele também não julga a si mesmo, mas ele sabe que a consciência de nada lhe acuse. Nós seremos julgados por Deus. Isso é importante para nós. Não julgar aos outros, mas é Deus quem vai nos julgar. Então, tudo aquilo que eles possuem, diz Paulo, receberam de Deus. Indo adiante, a lição de Paulo e Apolo, que eram companheiros, no capítulo 4, versículos 6 a 10, o ponto 8 da primeira demonstração retórica, Paulo diz que eles não se ensoberbeçam. Deus expôs como apóstolos em último lugar, condenados à morte, dados em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Porém, ele diz também no seu primeiro relato de tribulações, tudo que ele já sofreu e é comprovação da sua autenticidade. Sofreu fome, sede, nudez, maltratados, não tem morada, se fatigou trabalhando com as próprias mãos, é amaldiçoado e bendiz, perseguido e suporta, caluniados e são consolados, e considerado como lixo do mundo, como a escória do universo, no versículo 13. Então, eles são famintos, mas são saciados, e Paulo e Apolo jogam no mesmo time, não devem ser motivos de divisão e nem desculpa para a divisão. Paulo termina dizendo que essa é uma carta de advertência, de admoestação. Não é para envergonhar os coríntios, que ele fala assim tão forte, mas os admoesta, os corrige como filhos bem amados. Diz eles que se tivessem 1000 pedagogos, eles seguiam muitas correntes, fascinados por aquele mundo dinâmico, migratório, cosmopolita, de muitos militares, comerciantes, filósofos, religiões. Ele diz que ainda que tivesses 10.000 pedagogos em Cristo, não teríeis muitos pais, pois fui eu quem pelo Evangelho vos gerou em Cristo. Então diz ele, julgando que não voltaria a ter convosco, alguns se encheram de orgulho, mas se o Senhor permitir, em breve irei ter convosco e tomarei conhecimento das palavras dos orgulhosos, não dessas palavras, mas do seu poder. Porque Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, o que ele diz? O que preferis? Que eu vos visite com uma vara ou com amor em espírito de mansidão? Então Paulo está advertindo que ele vem com muita energia e que eles não tardam em esperar. Por fim, ele recomenda Timóteo. Ele recomenda que recebam bem a Timóteo, que o vai representar, já que ele não pôde ir no momento desejado. Essa é a primeira demonstração. Na segunda demonstração, Paulo, a partir do capítulo 5, pede, em primeiro lugar, uma comunidade purificada. Tinha acontecido um caso de incesto. Provavelmente um dos membros da comunidade dormia com a esposa de seu pai, não necessariamente a sua mãe, mas quem sabe um pai viúvo tinha casado. Então, o que ele diz? Ele diz que os coríntios devem julgar e não colocar as questões em tribunais civis, mas não devem tolerar isso, porque é melhor que ele perca a sua carne do que perca o seu espírito no dia do Senhor e que ele seja, enfim, salvo.
Então, não devem ter relações com devassos. Não se referia aos devassos deste mundo, ou aos avarentos, ou a algum dos ladrões e devassos, pois terias que sair desse mundo. Ele escreve para que não se associem com alguém que traga o nome de irmão e não obstante seja devasso ou avarento. Ou seja, entre nós deve reinar a autenticidade e a pureza. Ele diz, afastai o mal do meio de vós. Nós sabemos que em Mateus, no Evangelho da Comunidade, capítulo 18, devemos perdoar 70 vezes 7. Mas se alguém está errado, deve ser procurado. Se não aceita, use mais uma testemunha. Se não aceite, coloque diante de toda a comunidade. Se ainda assim não aceita, seja afastado. Então, é preciso evitar esse mal. Esse mal que aqui se trata de um caso de incesto. É difícil até na comunidade civil aceitar alguém que vivesse com a esposa do seu pai, quanto mais na comunidade cristã. Depois Paulo diz que não apelem aos tribunais civis, aos tribunais dos pagãos, no capítulo 6, versículos 1 a 11, que é o terceiro ponto dessa segunda demonstração retórica. Então, no capítulo 6, versículos 12 a 20, nós encontramos o principal texto antropológico sobre a visão do ser humano em Paulo, que é o tema também da minha tese. Ele vai nos falar que os cristãos vivem uma existência corporal. Os autores, já no início do século passado, diziam que eu não tenho um corpo, mas eu sou um corpo. É diferente, eu sou um corpo, o corpo faz parte da minha essência. Então, Paulo utiliza slogans e contraria os slogans correntes da filosofia estoica. Um deles, tudo me é permitido. Paulo responde, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, responde Paulo, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. O meu corpo não é para fornicação, ou seja, a sexualidade desregrada, mas para o Senhor. O Senhor é para o corpo e o corpo para o Senhor. Talvez essa aqui é a frase central desse capítulo. O que acontece? No contexto do mundo mediterrâneo de então, especialmente em cidades populosas, próximas aos portos, como ainda hoje existe, mas mais ainda naquela época, a prostituição era disseminada. Havia casas de prostitutas. Então o que diz Paulo? Tomareis os membros de Cristo, vós sois membros de Cristo, tomareis os membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? Não, porque quem se une a alguém constitui uma só carne, como está já no livro do Gênesis, quando é dada a mulher ao homem. Então, diz ele, fugi da fornicação, ou seja, do concurso sexual desregrado, que não é feito com a pessoa amada, onde não existe reciprocidade. Nós, por conceito, sabemos que prostituição é o sexo pago. E esse Papa Francisco, dizia que pagar por sexo é um ato criminoso. É o que havia na fugir da fornicação, pois todo outro pecado é fora do corpo, mas esse é contra o próprio corpo. Por quê? Porque ele envolve de uma maneira muito íntima, não é aquilo que eu como, por exemplo, que vem de fora, mas é o meu corpo que se entrega, então vem de dentro, pega contra o próprio corpo. Por que ainda? Porque nós somos templos do Espírito Santo, que recebemos de Deus. Então, não pertencemos a nós mesmos, mas alguém que pagou um alto preço pelo nosso resgate, que foi Jesus Cristo. Diz ele então, glorificai a Deus em vosso corpo. O corpo não é desprezível, como algumas correntes espiritualistas desencarnadas, às vezes na história da igreja pregaram, mas eu devo glorificar a Deus no meu corpo. Meu corpo é instrumento e é elemento de glorificação de Deus. E assim, nós vamos chegando ao fim desse programa. Passamos na próxima vez a realidade do sexo dentro do matrimônio,
Estamos aqui tocando em pontos nevrálgicos, candentes, pelos quais podemos, junto com Paulo, talvez até mesmo ser expostos à cruz e queiram nos crucificar, mas é aquilo que está na Bíblia, é aquilo que a igreja defende, é aquilo que hoje é muito debatido, mas é preciso nisso ter clareza. Vai nos falar também Paulo no sexo, no matrimônio, com algumas situações especiais, e também tem uma mensagem àqueles que não são casados e fala sobre a alternativa casar ou não casar. Deixamos, portanto, essa parte para a próxima vez, vamos indo passo a passo e assim compreendendo melhor, com mais profundidade, aquilo que às vezes passamos rente por cima de avião e não aterrissamos. Vamos aterrissar na carta aos Coríntios e na mensagem de Paulo, em última análise na mensagem cristã, que tem como fundamento a Bíblia. Tenham todos uma boa tarde, uma boa noite, um bom fim de semana. Na frente, paz na guia, Deus que alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.